Olá, tudo bem? Eu sou o Éder Carneiro, da Odonto Branding. Muito obrigado pela sua presença nesse vídeo. A gente decidiu gravar essa palestra com um objetivo muito simples. Homenagear você que é dentista na semana da odontologia, na semana do dentista, semana do dia 25 de outubro. Então esse é o nosso presente da Odonto Branding. Eu não sei se você já me conhece. Meu nome é Éder Carneiro, eu sou dentista, eu sou especialista em marketing, eu sou também mestre em implante e especialista em ortodontia. E há 3 anos eu montei a empresa que se chama Odonto Branding. A Odonto Branding é uma empresa especializada em treinamento de gestão e marketing para dentista. E ao longo desses anos trabalhando junto, a gente já treinou mais de 1000 pessoas. Só no nosso principal treinamento, mais de 600 pessoas foram treinadas com muito sucesso. Graças a Deus a gente tem um histórico muito vantajoso desse treinamento. E a Odonto Branding, quando nasceu, ela já nasceu com uma filosofia muito interessante, que era também de divulgar o trabalho odontológico, de divulgar a gestão odontológica como algo fundamental para que qualquer dentista possa ascender na sua carreira. Então, desde aquela época, quando a gente surgiu, a gente já tinha estabelecido um princípio que até hoje a gente cumpre e provavelmente a gente vai cumprir para sempre. 20% de todo o nosso conteúdo que a gente gera de gestão, de marketing, de pesquisa, a gente entrega gratuitamente para a comunidade odontológica, para todos os dentistas, para todos os estudantes de odontologia, porque a gente acredita nesse potencial do compartilhamento do conhecimento. A gente acredita que quanto mais pessoas tiverem acesso a boas informações de gestão, informações que são realmente validadas no consultório odontológico, lá na clínica do dia a dia, muito mais a odontologia vai crescer. A gente tem um histórico na odontologia muito bonito. A odontologia sempre foi uma profissão muito respeitada, mas a gente vê que cada dia tem ficado mais difícil ter bons clientes, ou a concorrência que está muito acirrada, os próprios profissionais que não sabem bem se posicionar. E a gente percebe que isso atrapalha um pouco o mercado odontológico, atrapalha um pouco os clientes, atrapalha os bons profissionais e, obviamente, é um grande limitador para aquele dentista que ainda não domina a gestão. Então, nessa palestra, o nosso objetivo é colocar para vocês qual é a sua forma de se tornar a sua melhor versão como dentista. E eu quero te explicar o que é a sua melhor versão. Eu e você e toda a humanidade, todos nós somos uma pessoa, mas dentro da nossa mente coexistem várias pessoas, vários modelos de nós mesmos. Então, por exemplo, eu, o Éder, tenho o Éder que é uma pessoa mais extrovertida, tenho o Éder mais centrado, tenho o Éder mais capacitado, tenho o Éder mais preguiçoso, e todos eles estão aqui na minha mente, coexistindo. Agora, qual será o Éder que vai realmente ser a expressão da verdade? Qual que será o Éder que vai coexistir todos os dias e relacionar com as pessoas e efetivamente fazer as coisas ou não fazer as coisas? Bom, é o Éder que a gente alimentar. Ou seja, dentro de mim e dentro de você coexistem várias personalidades, entre aspas, e aquela personalidade que realmente vai ser mais forte, que vai ser imperativa na sua vida, é aquela que você alimenta, aquela que você mais alimenta na sua vida. Então, se você, por exemplo, alimenta o seu lado preguiçoso, não fazendo nada, deixando tudo para amanhã, postergando decisões e ações, a tendência é que você seja reconhecido, visto pela sociedade, como uma pessoa que tem esse tipo de problema, que é preguiçoso, que deixa as coisas para amanhã. E, obviamente, isso impacta na sua vida, porque você vai colher exatamente os frutos daquilo que você está plantando. Se for plantar a preguiça, obviamente você vai colher os resultados que ela traz, que talvez seja um não reconhecimento de mercado, que talvez seja um não crescimento profissional, uma não formação de uma clientela boa e, obviamente, uma não formação de lucratividade na sua vida profissional. E, obviamente, se você também alimenta o seu lado produtivo, alimenta o seu lado prestativo, você vai também colher os bons frutos disso. Isso é uma lei universal, não é porque eu estou afirmando isso. Isso você vê em N campos, não só da odontologia, mas em qualquer outra profissão, seja mais jovem, seja adulto, seja idoso. As pessoas que realmente colhem bons resultados são pessoas que plantam aqueles resultados. Muito difícil você analisar uma pessoa e pegar somente o momento da fama dela, o momento em que ela realmente ganha o prêmio ou que ela realmente faz e efetiva a vitória
e olhar e falar, nossa, essa é uma pessoa de sorte. Normalmente ela não é uma pessoa de sorte. Ela é uma pessoa que trabalhou por anos, às vezes por décadas, para conseguir chegar naquele resultado. É o grande caso, por exemplo, do campeão de natação, a pessoa que vai ganhar efetivamente a Olimpíada. Aquela pessoa, ela tem a coroação do trabalho dela no momento em que ela sobe no pódio, recebe a medalha, ouve o hino do seu país, e aquilo é lindo. Só que aquela pessoa, ela talvez treinou a vida inteira dela para aquele dado momento. Então não é justo a gente olhar um campeão e falar para o campeão assim, nossa, ele é um cara de sorte. Eles não são caras de sorte. As pessoas que têm bons resultados na odontologia não são pessoas de sorte. São pessoas que trabalharam para isso. São pessoas que realmente plantaram e aquilo que estão colhendo nesse momento. E isso tem tudo a ver com o que eu falei no início. Qual é a sua melhor versão? Como fazer com que as suas características pessoais, aquelas que você já tem inatas em você, sejam potencializadas e você consiga colher os bons frutos disso? O reconhecimento profissional, o crescimento em número de pacientes, a lucratividade no consultório, uma vida social melhor, uma vida familiar mais equilibrada, sem aqueles picos de estresse profissional, onde você tem que trabalhar 12, 14 horas para tentar tirar uma boa grana no final do mês. Isso não é um mindset interessante. Isso não é uma vida interessante. E uma das coisas que fazem parte dos 3 pilares disso que eu estou falando é essa palavra mindset. Talvez você já tenha ouvido falar de mindset, eu já falei de mindset em outros vídeos que eu já gravei. Mindset é aquilo que está na sua mente, a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. E isso faz toda a diferença na forma como o mundo retribui para você aquilo que você realmente tem, aquilo que realmente você produz. Para a gente ter uma ideia do poder do mindset, eu quero fazer uma comparação com você. Me acompanha nessa linha de raciocínio. Imagina que você tem aqui 3 profissionais, 3 dentistas hipotéticos, dentistas comuns, exatamente igual, com a mesma formação acadêmica, 3 colegas de faculdade, com a mesma origem, sem distorções. São 3 colegas de faculdade. Um desses colegas de faculdade, depois de 10 anos de formado, ele está ganhando por mês 10 mil reais. Ele está trabalhando bastante, todos os dias ele trabalha. E ele ganha 10 mil reais. Um segundo dentista, um outro colega desse, ele também trabalha todos os dias. Ele trabalha todos os dias também, exatamente como o primeiro dentista. Só que ele ganha 30 mil reais por mês. Então um ganha 10, o segundo ganha 30 mil reais. E já o terceiro colega também trabalha todos os dias. Só que ele ganha 100 mil reais por mês. Então assim, qual é a diferença do dentista que ganha 10, do dentista que ganha 30 e do dentista que ganha 100 mil reais? Eu coloquei para você uma situação onde a formação técnica desses dentistas é exatamente a mesma. Os 3 são especialistas, os 3 são colegas de faculdade, eles são pessoas que tiveram a mesma formação, mas num dado momento a vida dessas pessoas se separou. Em um dado momento, cada um pegou um caminho. E esse caminho fez com que cada um estivesse nessa realidade que eu criei de 10, 30 e 100 mil reais. E o que eu quero que você entenda é que se em um dado momento, agora, em 2015, acontecesse algum problema com esses 3 dentistas e os 3 perdessem todo o dinheiro acumulado, toda a vida financeira, todo o histórico profissional, eles perderam tudo. Eles só ficam com as suas habilidades inerentes, aquilo que eles já criaram até aquele dado momento. Então eu tinha o dentista de 10, o dentista de 30 e o dentista de 100. Só que todos eles, perdeu tudo. Sei lá, teve uma quebra nos investimentos, aconteceu alguma coisa e eles não têm mais aquilo que eles tinham. E a minha pergunta é, para você, qual é o dentista dos 3 que poderia voltar ou chegar ao fato, à situação de aprender com isso e ganhar de novo 100 mil reais por mês? Será que seria o dentista número 1, número 2 ou número 3? Essa pergunta, ela responde exatamente o que eu quero comentar com você na questão de mindset. Se você acompanhou a minha lógica de pensamento, provavelmente você vai acreditar que o dentista número 3 ele tem a capacidade de voltar a ganhar 100 mil reais por mês, sei lá, daqui a 5 anos talvez. E por que isso acontece com o dentista 3 e não com o dentista 2 ou com o dentista 1?
Porque de alguma forma, o dentista 3, ele já acredita, ele já sabe que aquilo é possível. Ele já sabe que é possível trabalhar na odontologia e ganhar 100 mil reais por mês. Agora, a questão é que você também sabe disso. Provavelmente você conhece alguns dentistas, óbvio que não muitos, porque não é a grande realidade, mas você deve conhecer alguns dentistas que ganham 100 mil reais por mês. Não é tão incomum assim. E o que acontece com esse dentista que ganha 100 mil reais por mês? Ele tem hábitos, ele tem estratégias de negociação, ele divide o seu tempo de forma organizada. Quando a gente analisa esse dentista, a gente vai perceber que por trás da formação técnica que ele tem, existe muito mais coisa. Existe uma organização de tempo, existe uma visão de fazer as coisas para ter lucratividade, para ter renda, e não de fazer simplesmente por fazer. O que eu posso te dizer é que todos os dias, você, eu e todas as outras pessoas, nós temos 24 horas. Nós temos 24 horas para dormir, para nos alimentar, para relacionar com as outras pessoas e também para trabalhar, para produzir. Agora, algumas pessoas utilizam o seu tempo para coisas que são efetivamente mais lucrativas e outras utilizam o seu tempo para coisas que são menos lucrativas. Então, a questão do mindset é um fator determinante do sucesso profissional de todas as pessoas, seja ela dentista, seja ela uma esportista, seja ela o que ela for. O que vai determinar onde essa pessoa efetivamente está agora, nesse exato momento, aqui desse vídeo que foi gravado para a Semana do Dentista, é exatamente a forma como essa pessoa vê o mundo ao redor dela, a forma como ela toma decisões, como ela acredita, como ela divide o seu tempo, a forma como ela foca os seus resultados e a forma como ela analisa tudo ao seu redor. Então a mesma coisa eu posso dizer para você. Se você olhar e estudar essas pessoas, analisar quais são as atitudes que ela toma, como que ela se relaciona com o seu cliente, como que ela se relaciona com o seu funcionário, você vai perceber que existem formas específicas que dão certo e existem formas que não dão certo. E se você opta por seguir uma forma que dá certo, você também vai ser uma pessoa que vai ascender profissionalmente. Este é o nosso conceito de mindset. Algumas pessoas, elas realmente não acreditam no mindset. Elas não acreditam muitas vezes que é possível chegar nessas condições que eu comentei. E se uma pessoa, se um dentista ou se qualquer pessoa realmente não acredita que algo é possível, normalmente aquilo nunca vai se tornar uma realidade para ela. Porque simplesmente a mente dela não consegue trabalhar para receber aquilo, para merecer aquilo. As pessoas que buscam efetivamente os resultados positivos são as pessoas que vão colher os resultados positivos. Porque afinal de contas você só consegue colher aquilo que efetivamente você planta, aquilo que efetivamente você busca. Portanto, se eu voltar no início da nossa conversa e falar das suas várias personalidades, assim como as minhas várias personalidades, quais são as que efetivamente vão se sobressair? Aquelas que eu e você alimentarmos. Se a gente alimentar a personalidade da preguiça, provavelmente nós vamos colher os resultados dela. A gente vai colher exatamente aquilo que a gente planta, aquilo que a gente lança. E se a gente plantar a semente da produtividade, principalmente quando ela tem assertividade, ou seja, eu sei o caminho que eu estou seguindo, a tendência é que eu colha sim aquele caminho. Pode ser que demore 1 ano? Pode. Pode ser que demore 5 anos? Pode. A gente não toma boas atitudes para acertar. A gente toma boas atitudes até acertar. E essa é uma diferença brutal entre as pessoas que conseguem realmente alcançar os resultados. Porque elas trabalham dia após dia pelo resultado e não trabalham simplesmente para alcançar o resultado. Elas estão no caminho. E a própria construção do caminho é que te dá todos os resultados e todos os benefícios dessa caminhada e dessa lucratividade toda que a gente está comentando até agora. Portanto, o que determina efetivamente os resultados que todos nós temos é exatamente aquilo que a gente trabalha diariamente para colher. E se eu já passei agora do primeiro nível, que é o meu mindset, eu já consegui, entre aspas, comprovar para você que existem padrões de pessoas que têm mais sucesso e padrões de pessoas que têm menos sucesso, a gente pode passar para o segundo passo.
O segundo passo nada mais é do que a execução do mindset. Então, obviamente, se eu já sei, por exemplo, que o dentista de 10 mil reais, ele é daquele jeito porque ele não é organizado, porque ele atrasa, porque ele não se relaciona bem com as pessoas que trabalham com ele, será que eu preciso, se eu fizer exatamente isso que esse dentista está fazendo, será que eu vou conseguir ascender profissionalmente? Provavelmente não. Agora, se eu analisar o meu dentista de 30 mil reais, talvez eu descubra que ele é muito atencioso com o cliente dele. Ele é um dentista exatamente como o de 10, só que ele dá mais atenção para o cliente. Ele realmente para, escuta, ouve, ele conversa e interage bem com esse cliente. Ele conversa e interage bem com os seus funcionários. Ele respeita os seus funcionários, da mesma forma como ele é também respeitado por eles, porque respeito é uma via de mão dupla. Como gostar, como ajudar é uma via de mão dupla. Então, se você analisar o perfil do segundo, você vai olhar, você vai descobrir, na verdade, que as atitudes que ele toma é que faz com que ele tenha os resultados dele. Portanto, você precisa fazer a mesma coisa que ele faz se você pretende ter os mesmos resultados que ele tem. Então, se obviamente você lista as características de uma pessoa que ganha seus 30 mil reais e ele é uma pessoa que atende bem o cliente, que ele é atencioso com o cliente, que ele tem realmente um sistema de atendimento, um software de gestão dentro do computador dele, da clínica dele, que permite controlar os pacientes que estão pagando, que estão faltando. Ele consegue ter tudo isso à disposição dele e que isso faz com que os clientes fiquem muito mais à vontade e, obviamente, fiquem mais interativos com o consultório, indiquem mais pacientes e isso garante que esse dentista tenha os seus 30 mil reais por mês, todos os meses. Então, essas são as condições do nosso segundo dentista. Então, obviamente, a execução, que é o fazer o mão na massa, vai fazer a diferença nos resultados. Quando a gente analisar o dentista de 100 mil reais, provavelmente nós vamos enxergar nele uma visão de empresário que nem todas as pessoas têm e nem todas as pessoas querem desenvolver. Mas existem características dessa pessoa que provavelmente fazem com que ela tenha esses resultados de uma forma sustentável. Isso não é acaso e não é sorte. Então, provavelmente, quando eu analiso o dentista de 100 mil reais, eu posso te dizer que ele é um dentista que tem tempo. Tempo para si mesmo. Um dentista que olha o seu negócio de fora para dentro e não somente executa diariamente os serviços odontológicos. Eu posso garantir para você, porque eu conheço vários dentistas assim e converso com muitos deles. Eu posso te garantir que esses dentistas, eles param todos os dias, eles param todas as semanas e analisam o negócio, eles pensam a vida profissional que eles têm, como que está a rotina do consultório odontológico dele, o que está acontecendo ali dentro, o que pode ser melhorado. E essa é uma diferença entre o dentista que ganha 10 mil e o que ganha 100. O dentista de 10 mil reais, ele nunca analisa a sua própria vida profissional. Ele nunca analisa a dinâmica do atendimento que está acontecendo na clínica dele. Ele não tem controle do que os pacientes pensam do consultório ou do como o paciente vive aquele consultório odontológico. E por não ter o domínio disso, ele não consegue agir, ele não consegue sair do lugar. Agora, o dentista que ganha 100 mil reais por mês, ele tem essa visão. Ele já é uma pessoa que analisa o negócio dele, ele para e olha e fala, nossa, eu tive uma queda, por exemplo, de pacientes de ortodontia ou de pacientes de implante nesse mês. O que será que pode ter acontecido? Ele vai conversar com a secretária dele, fala, olha, aconteceu isso, o que você acha que pode estar influenciando? E talvez a secretária tenha a resposta. Talvez a secretária fale, mas doutor, você ficou ausente aqui durante 10 dias, ou o profissional que estava aqui não está bem emocionalmente, o dentista que faz os orçamentos está super chateado, está desmotivado. Que são coisas que lá no padrão mais baixo, normalmente a gente não consegue visualizar, porque a gente está muito focado no trabalho. E aí vem uma grande pergunta que eu quero te fazer. Se você está somente focado no seu trabalho odontológico, na execução, quem está focado em fazer o seu negócio, o seu consultório crescer profissionalmente? Você entendeu essa pergunta? Se você está somente preocupado em alimentar o seu barco, a vela, se você está somente preocupado com isso, com a execução, quem está dando o direcionamento para ele? Quem está guiando o seu crescimento profissional?
Alguém na sua vida profissional, na sua clínica, no seu consultório, precisa guiar o seu crescimento, precisa saber para onde você está indo, qual que é a sua realidade daqui a 5 anos, daqui a 2 anos. E se você realmente olha para você agora, nesse exato momento, e você não tem uma resposta sobre isso, provavelmente o seu mindset está mais aqui para baixo. Provavelmente você está visualizando somente a execução do trabalho odontológico. E por mais que você seja um excelente dentista, eu quero te dizer que isso não vai te fazer crescer profissionalmente. Porque você precisa pensar a sua vida profissional e não pensar a execução somente da odontologia. É óbvio que a execução é necessária. Você precisa efetivamente ser um bom clínico, um bom dentista, entregar resultado. Agora, isso não garante crescimento profissional. O que garante crescimento profissional é você ter estratégias e dominar estratégias para que o crescimento da sua clínica ocorra independentemente da sua capacidade de produção, para que outras pessoas consigam produzir na sua clínica. E eu não estou falando só do dentista, eu estou falando, por exemplo, da sua secretária. Será que a sua secretária ela tem autonomia para cativar um cliente por você? Será que ela consegue realmente atrair mais clientes por você? Eu posso te dizer que se ela está treinada para isso, se ela tem um treinamento e ela tem um empoderamento para fazer isso, provavelmente ela consegue entregar bons clientes para você. Provavelmente ela consegue fidelizar clientes para você. E isso quer dizer que você não está sozinho no seu consultório mais. Obviamente que se você tem pessoas ao seu lado, funcionários ao seu lado, que trabalham junto com você e não para você, você provavelmente vai ascender profissionalmente porque todo o seu negócio vai crescer, todo o consultório vai crescer. Porque existem outras pessoas que conseguem suportar as suas necessidades, porque sozinho você não consegue. A gente tem limitação de produtividade. Você consegue atender tantas pessoas por dia? Você consegue atender tantas pessoas dentro de uma dada especialidade por mês? Mas outras pessoas junto com você conseguem fazer com que a sua percepção de valor seja muito maior. Conseguem fazer com que os seus clientes valorizem muito mais o atendimento daquele consultório, porque existem mais pessoas que estão cativando esses novos clientes para você o tempo todo. E isso faz muito sentido quando a gente tem uma equipe bem coesa e uma equipe bem formada. E o que eu quero finalizar para você é que você precisa ter um método de vigilância. Você precisa ter autocontrole, precisa se controlar, precisa saber exatamente se você está no caminho correto, no caminho que você planejou. E para isso, eu quero te dizer que você pode, durante 30 minutos por semana, olha só o tanto que é fácil fazer isso. Se você reservar 30 minutos do seu tempo por semana para parar, sem trabalhar, sem ninguém te incomodando, e você vai analisar como foi a sua semana, como foram as atitudes que você tomou ao longo da semana. Será que você foi um bom profissional? Será que você realmente cumpriu a sua proposta de valor, aquilo que você quer tanto fazer para a sociedade? Ou será que você procrastinou? Será que você foi preguiçoso? Será que você, de certa forma, talvez até entre aspas, foi desonesto consigo mesmo ou até com o seu cliente? Se você fizer esse exercício de reflexão semanalmente, você vai perceber que você vai conseguir dominar muito mais a sua melhor versão. Lembra que nós todos temos a versão do preguiçoso, a versão do corajoso, a versão do simpático, a versão da pessoa que é executora, que é a trabalhadora. E se a gente tem um momento para a gente sair da gente mesmo e analisar e falar assim, nossa, olha aqui, ó, o Éder agora, segunda-feira, nossa, o Éder foi preguiçoso, olha o que ele fez. Ele poderia ter atendido aquela pessoa e finalizado o caso dele, mas ele não fez, ele postergou, ele fez uma moldagem de alginato e mandou o paciente embora. Olha só, ele não foi honesto com ele mesmo. Esse é o preguiçoso agindo. Agora eu posso olhar também e falar assim, nossa, olha só, o Éder segunda-feira, ele realmente finalizou aquele caso que ele tinha que finalizar. Que legal, o Éder foi um cara muito bacana na segunda-feira. E se você fizer isso na sua segunda-feira, na sua terça, na sua quarta, quinta e sexta, você vai perceber que você automaticamente vai começar a se policiar muito mais e ser capaz de entregar a sua melhor versão. Porque, na verdade, o que você vai estar fazendo? Você vai estar alimentando o seu melhor eu.
Você vai estar alimentando aquele Éder, aquela pessoa que você quer alimentar. E você vai deixando o preguiçoso de lado. Você vai deixando aquele enrolão de lado. Todo mundo tem essas características. Todos nós temos todas essas características. O que vai vigorar na nossa vida é aquela que a gente coloca em primeiro lugar. E além de colocar em primeiro lugar, a gente precisa ter os métodos de a gente mesmo se controlar. E a forma mais eficiente que eu conheço de fazer isso é através desse momento de autorreflexão, onde você consigo mesmo olha e fala, bom, durante essa semana eu fiz tal coisa de bom e eu fiz tal coisa de ruim. Então, assim, na semana que vem eu não quero fazer tal coisa de ruim, mas eu me coloco num processo de conscientização dos meus eus, do meu melhor e do meu pior. E, obviamente, eu vou conseguindo balizar e alimentar aquele melhor eu. Aquele eu que vai me fazer ascender profissionalmente. E aí eu não estou falando só de ganhar dinheiro, eu estou falando de ganhar dinheiro e também de ganhar todos os outros benefícios que uma vida profissional equilibrada te dá, como qualidade de vida, tempo para viajar, como te dá melhores pacientes, tempo para você organizar a sua rotina de vida, a forma como você se relaciona com seus parentes, com seus amigos, com sua família, com seus colegas de trabalho. Tudo isso é possível desde que você assuma o seu próprio controle. E eu posso te dizer que ninguém pode fazer isso por você. Isso é você consigo mesmo. Eu não consigo, por exemplo, tomar as rédeas da sua vida e dizer o que você tem que fazer. A sua mãe, a sua esposa, os seus filhos também não conseguem fazer isso. Eles podem te aconselhar, mas normalmente se a mudança não parte desse princípio que eu te falei, que é o princípio do mindset, do realmente acreditar e querer ser a sua melhor versão, normalmente você não consegue ficar com aquilo há muito tempo. É, por exemplo, a questão da pessoa que vai fazer o regime. Você não consegue fazer um regime se você realmente não acredita que você precisa fazer. Se você realmente não tem aquela vontade de fazer. E se você não efetivamente executa os procedimentos de quem quer fazer um regime. Se você não se policia e não se vigia. Crescimento profissional funciona exatamente igual. Então, para que você tenha crescimento profissional, você precisa se policiar. Você não precisa só se motivar. Motivação é uma coisa muito legal, mas você precisa, mais do que motivação, você precisa de gerenciamento. Você precisa se policiar sobre aquilo que você está efetivamente entregando. Bom, essas são as 3 principais características que levam qualquer profissional ao crescimento profissional. Qualquer pessoa pode ascender profissionalmente seguindo essas dicas que eu coloquei agora. Veja que eu não falei especificamente de gestão odontológica, eu não falei de marketing, eu não falei de ter mais pacientes, mas eu te falei de uma série de cuidados, ações e atitudes que, se você tomar, todos esses benefícios, eles serão concedidos gratuitamente para você. Será simplesmente uma recompensa daquilo que você faz. E se você já conhece o nosso trabalho do Odonto Branding, ou se você ainda não conhece o trabalho do Odonto Branding, eu quero te convidar a acessar o nosso site, porque nós temos lá uma grande gama de materiais gratuitos que você pode baixar. Nessa Semana do Dentista, a gente tem vários e-books, vários conteúdos que complementam a parte de gestão, que te ensinam a ter mais gestão de tempo, ensinam a treinar secretárias para que elas fiquem do seu lado, trabalhando junto com você, fazendo com que você cresça profissionalmente. Acredite, você precisa de pessoas ao seu lado. Você precisa de boas pessoas ao seu lado. E se você tiver essas boas pessoas bem treinadas, bem desenvolvidas, o seu crescimento e a sua caminhada são muito mais naturais, são muito mais fáceis, são muito mais sustentáveis. Então eu quero aproveitar esse dia, essa Semana do Dentista, para te agradecer a atenção, agradecer o carinho. Quero te dizer que eu acredito muito na odontologia lucrativa, na odontologia ética. Eu acredito muito no crescimento profissional de todos aqueles que realmente se dedicam. E eu quero te oferecer uma oportunidade para você crescer junto com a gente. Vá até o nosso site, o site da Odonto Branding, e baixe alguns dos nossos materiais gratuitos que tem lá. Se você já conhece o nosso trabalho, você talvez já tenha visto o quanto isso pode te ajudar. Se você ainda não conhece, eu recomendo que você vá lá e faça o download dessa documentação, o download desses materiais que podem efetivamente te ajudar.
Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe aqui o seu comentário, o que você achou desse conteúdo, se você realmente está disposto a implementar essas mudanças na sua vida. Durante toda essa semana do dentista, eu vou acompanhar todos os dias os comentários e vou responder você que deixar ali a sua impressão, a sua comunicação, aquilo que você realmente achou desse conteúdo, tá bom? Então eu te agradeço pela presença, te convido a ir novamente no nosso site, baixe os materiais, estude, dedique-se ao seu melhor, desenvolva o melhor dentista que você pode ser. Eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz ao colher os frutos daquilo que você efetivamente está plantando para a sua vida profissional. Te garanto que isso é muito vantajoso. Eu já passei por essa trajetória, eu tenho inúmeras pessoas que eu já acompanhei e passaram também por essa trajetória. E por outro lado, eu vi pessoas que não quiseram passar. Então eu quero te convidar a dar o seu segundo passo. Porque o primeiro você já deu, que é assistir esse vídeo até aqui. Vá até lá, baixe os seus materiais e estude, dedique-se tempo para que o seu crescimento profissional se torne uma realidade. Aquele sonho de dentista, aquele sonho de ter uma vida melhor, de ter uma vida respeitável, que ela se torne realmente realidade. Isso só depende de você. Então um grande abraço, parabéns pelo Dia do Dentista e estamos juntos. A gente se vê em outros vídeos, no site, na internet, em congressos, em qualquer lugar. Um grande abraço.